E aí, gente, a proposta para Gabriel Mack, João Borné, outro garoto também na pauta dos europeus. Vamos falar também sobre Eric Noriega ainda e também sobre o William e o porquê que a direção gremista não divulgou o horário da chegada do atacante. E mais, por que o William saiu pelos fundos do aeroporto Salgado Filho? Por que o William não falou com a imprensa? O porquê que o Grêmio escondeu a chegada de William, sendo que ele é um jogador de 2 Copas do Mundo, camisa 10 de seleção brasileira, muito tempo de Chelsea, muito tempo de Premier League, reforço de alto nível, falado na imprensa da Europa inteira, pelos grandes jornalistas. O porquê que o Grêmio escondeu a chegada de William? Vamos falar sobre isso depois que a vinheta rodar. Bom, o William já está em Porto Alegre, já está no CT. Acredito que o Grêmio vá anunciar o William neste final de semana, talvez hoje, talvez amanhã, talvez domingo. Ele vai trabalhar a semana toda que vem e eu acho que ele vai ganhar minutos já no próximo jogo na Arena contra o Mirassol, provavelmente. Bom, dito isso, o porquê que o Grêmio escondeu a chegada de William? Isso pra mim ficou nebuloso. Isso pra mim não pegou bem. O porquê que o Grêmio escondeu a chegada de William a Porto Alegre? Não deixou ele falar com os repórteres, não convocou o torcedor para buscar ele no aeroporto, assim como fez com o Arthur, mas aí a imprensa chamou o torcedor. E aí o Grêmio se viu estreito e não pôde fazer a manobra com o que fez hoje com o William. Como fez hoje com o William. O William hoje saiu pelos fundos do aeroporto. Encostaram o carro praticamente na porta para que quase ninguém conseguisse ver ele. E os repórteres que lá estavam ainda conseguiram filmar ele entrando na van, no saguão do aeroporto. Porque é público. Então não tem como esconder de um repórter que vai até o saguão de saída o jogador. Mas o Grêmio tentou. E pra mim é um escândalo. Esconder um jogador como o William é um escândalo. Bom, Noriega. Vamos falar sobre Noriega. Porque ontem ele sentiu o posterior da coxa. A delegação da seleção peruana está chegando em Lima. Ele vai passar por exames. A princípio foi só cãibra, ele não tem lesão. Mas falando com pessoas do Grêmio ainda, o Grêmio não tem uma resposta oficial da seleção peruana. Se ele continua na delegação, que enfrenta o Paraguai na última rodada, ou se ele volta para Porto Alegre. Se ele volta para Porto Alegre é porque ele tem lesão muscular. Então, ainda é um risco. Segundo a informação de bastidor depois do jogo, foi cãibra. Mas a seleção peruana, o DM peruano, os médicos peruanos ainda não oficializaram que foi só cãibra. Ele não passou por exame de imagem. Então a gente precisa esperar as próximas horas. A princípio, não foi nada com Eric Noriega. Se não foi nada, ele segue na delegação peruana para o último jogo contra o Paraguai, em Lima, no Peru. Beleza? Ele que vinha fazendo bom jogo contra o Uruguai ontem, mesmo com os 3-0, mesmo com 3-0 contra, né, em Montevidéu, ele fez boa partida. Ele em si fez boa partida, mas a seleção do Peru é muito ruinzinha, né? Então, ele infelizmente sucumbiu na seleção peruana, que é de fato muito ruim e que está fora de mais uma Copa do Mundo. Bom,
A proposta pelo Gabriel Mack você já conhece, 15 milhões de euros, 95 milhões de reais, proposta do Shakhtar. Só que os ucranianos prometem aumentar a proposta. A proposta pode chegar a 20 milhões de euros, com gatilhos que podem chegar a 25 milhões de euros. Só que o Gabriel tem um Mundial Sub-17 logo ali. E o Grêmio entende que se ele for minimamente bem no Mundial, este valor vai duplicar. Este valor vai chegar a 40 de euros no mínimo. E o Grêmio deve recusar. Já recusou a primeira investida de 15 e deve recusar a segunda de 20. Porque tem um Mundial e o Grêmio acredita que ele vá bem e que ele vá duplicar este valor. Para muitos ele pode triplicar este valor, se tornando a maior venda da história do Grêmio disparada. Mas o Shakhtar não está só interessado em Gabriel Mack, e sim em João Borné, também 17 anos, também da seleção, mas que não está convocado. João Borné, craque do Sub-17, tem acho que 30 participações diretas em gols na temporada, com assistência e gol, se eu não me engano é mais até. Também está na pauta dos ucranianos. E a proposta pelo João Borné é na casa dos 10, 15 de euros também. A gente está falando aí de dois garotos que podem sair juntos por quase 100 milhões de euros. Ou pouco menos disso, vamos lá. Vamos colocar aí 70 milhões de euros. Gente, 70 milhões de euros é quase 500 milhões de reais. É o que o Marcelo Marques iria disponibilizar para fazer futebol na próxima temporada. Se fala em 10, 15 de euros pelo João Borné, se fala em uma segunda proposta de 20, mas que o Grêmio acredita que ele vai valorizar e este valor vai duplicar. Para muitos, inclusive, o Gabriel Mack é o cara a ser negociado com a Juventus para que o Grêmio fique com o Arthur em definitivo. Óbvio, a Juventus comprando o Gabriel Mack e ainda dando o Arthur em definitivo no meio do ano que vem. Gabriel Mack não quer ir para o leste europeu ou para a Ucrânia. Já recebeu proposta do Chelsea, o Grêmio recusou. Vamos esperar, porque esta geração, que tem 5 na seleção que vai para o Mundial, ela vai deixar muito dinheiro nos cofres. Mas eu queria primeiro que eles vestissem a camisa do profissional e ganhassem títulos com a camisa do Grêmio, pelo menos por uma temporada em Porto Alegre. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!